Pronto. Bom, pessoal, boa noite a todos. Mais uma aulinha de Teologia de Umbanda, nossa terceira aula. E essa aula é muito legal, porque a gente vai começar a falar um pouquinho das religiões que parecem Umbanda, mas não são Umbanda. Deixa eu compartilhar a telinha. Mutar o pessoal que está com o microfone aberto, pessoal. Então, Qualquer coisa, é só levantar a mãozinha. levantar a mãozinha se tiver pergunta, tá bom? Hoje eu tô te atrapalhando? Oi? Tá falando com alguém do lado. Pessoal, boa aula. Vamos começar, tá bem? Olá, eu sou o Caboclo Arranca-Toco. Vou seguir agora com vocês. Oi, seu Arranca-Toco. Deixa eu me apresentar por aqui. Sou o Zé Pretinho. Posso tocar as aulas por aqui. Por que o senhor não vai ali ver o que a Jurema tá precisando? Não é por nada, Caboclo, mas tenho muito o que falar nessa aula. Bem mala, né? O meu compadre, deixa eu te contar uma coisa aqui no miudinho. Candomblé é uma religião de raiz afro-brasileira, viu? É o culto pros orixás, aquelas divindades poderosas que vieram lá da África. Embora tenha ganhado corpo mesmo lá na Bahia, lá pelo século XIX, o fundamento já vinha de muito antes, das tradições dos povos iorubás do século XVIII. Quem trouxe essa sabedoria foram nossos irmãos e irmãs negros escravizados, vindos de terras de peso como Nigéria, Benin e Togo. E com fé, força e resistência, essa herança atravessou. O mar se plantou aqui e floresceu no Brasil. Entendeu o balanço? É tradição, é fé e é axé, meu camarada. Os rituais do candomblé rolam nas chamadas roças, que são os terreiros sagrados, sempre conduzidos por um pai ou mãe de santo. E nos encontros a gente chama de toques. O povo canta, dança, o tambor come solto, e os filhos de santo recebem os orixás, incorporando a força deles no corpo. Os adeptos, conhecidos como candomblecistas, se dividem em várias nações. Tem Congo, Nagô, Angola, Ijessá, Jeje e Quetu. Cada uma traz seu próprio jeito, com rituais, cantos e roupas diferentes. No final das contas, tudo é axé, tudo é tradição, tudo é respeito, meu compadre. Pessoal, então, o candomblé é bem parecido, mas não é a Umbanda, né? Estão me ouvindo, pessoal? Por favor. Sem problemas. Então, voltando, pessoal, o candomblé, ele é diferente da Umbanda, tá? O princípio dele não é em prol do amor e da caridade, como nós, né? Então, o candomblé, ele vai cobrar pelos atendimentos e tá tudo bem. É a versão deles, é assim que eles funcionam, é assim que eles tocam a rotina deles, tá bem? E é legal a gente olhar aqui no vídeo que o estilo do altar, né, é bem diferente da Umbanda, né? O nosso costuma ser centralizado, né? Fica numa centralizado não, perdão, fica numa parede, né? Se faz um estilo de altar próximo do que a gente vê da Igreja Católica, né? E no candomblé não, né? É um pilar no meio de sustentação, né? E tudo acontece em volta desse pilar, né? Então, o pessoal que recebe o santo ali, né, como a gente diz, né, os filhos da casa recebem os orixás e eles vão dançando em volta desse pilar, desse altar, tá? E aí o público que está do lado de fora, né, pode assistir, aplaudir, receber as bênçãos, os axés de cada orixá, né? Nos candomblés que eu conheço, né, não se pratica a incorporação de entidades, tá? Mas eu sei que no mundo afora já estão meio que misturando muito as tradições, né? E eles acabam incorporando
caboclos, exus, pombogiras, né? E assim por diante, como se fosse um toque de umbanda, né? É interessante que, para nós, o que nós chamamos de gira, né? Para eles é toque, e para nós o que é terreiro, né? Para eles é roça, tá bom? São só umas curiosidades que aparecem aí para diferenciar o que é umbanda e o que é candomblé, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Maravilha, vamos continuar. Olha só, meu camarada, o espiritismo nasceu lá na França, em 1857, quando saiu o famoso Livro dos Espíritos, organizado por Allan Kardec, que na verdade era o pseudônimo de um cabra, chamado Hippolyte Léon Denisard de Rivail, pedagogo e escritor. Essa doutrina é diferente, viu? Não tem culto externo, não tem padre nem pastor, não tem cerimônia cheia de enfeite. É uma religião cósmica, onde não tem intermediário entre criatura e criador. O fundamento é simples e direto: amor e caridade, acima de tudo. O objetivo maior é dar atenção para os espíritos em sofrimento, encarnados ou desencarnados, e ajudar os médiuns a educar sua mediunidade e se aprimorar moralmente pelo exemplo. Aqui no Brasil, o espiritismo ganhou força com fenômenos marcantes nos anos 1950. Em 1960, teve o Zé Arigó, conhecido pelas cirurgias espirituais, e o grande Chico Xavier, que espalhou mensagens e livros de paz. E não para por aí. Temos também Divaldo Franco, baiano de Feira de Santana, médium, orador e embaixador da paz. O homem faleceu em 2025 e divulgou a doutrina pelo mundo todo. No fim das contas, meu camarada, espiritismo é isso: caridade, evolução e muito amor no coração. Gostaria de dizer que vale a pena amar. Se você não é amado, não é importante. Importante é quando ama. Não se preocupe com os inimigos. Todos nós temos inimigos. Mas isso é secundário. O importante é não ser inimigo de ninguém. Se alguém não gosta de você, o problema é dele. Mas quando você não gosta de alguém, o problema é seu. Então ame. Seja qual for a circunstância, o amor é o sublime elixir da plenitude, para quem o esparge e para quem é dirigido. Então, como disse Jesus, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ame-se também. Então, pessoal, o espiritismo também é próximo, né? Aliás, a Umbanda se alimentou muito tempo das tradições, né, do espiritismo como método de estudo, né? Por também sermos espiritualizados, né? Era a doutrina que mais se aproximava e mais explicava os fenômenos de mediunidade, né? Então, por isso, essa aproximação, né? E é bem do que o texto fala, né? Narra aí, que o espiritismo ele não tem, né, um padre, um pastor, são chamados de dirigentes, né? Os sacerdotes que ficam lá representando a sessão espírita, tá? E eu não sei, a gente tem bastante espírita aqui, né? Tivemos, né? As pessoas passaram por espiritismo. Levanta a mãozinha aí para mim, por favor. Aí. Vocês querem falar alguma coisinha, pessoal? Aproveitem. Pode falar. Ah, cara, eu era de um ateísmo ferrenho antes, viu? Foi minha esposa que me levou para o espiritismo primeiro. É mesmo? Que legal. É, Interessante, né, meu cara? foi o primeiro passo. Depois, aí, agora eu tô indo para Umbanda, mas começamos com o espiritismo. Que bacana, que bacana. E você se sentiu Confesso que no tocado? começo, Como foi? no começo não. Eu chegava muito cansado do serviço, eu dormia. Boa. A minha Faz mulher falava parte. que era bom eu dormir, na verdade, estava fazendo parte. Eu É só verdade, acordava né? com algumas. Nos momentos, né? Eu passei muito tempo também no espiritismo e também era assim, viu? Eu chegava na cadeirinha e dormia, que é uma beleza. Só levantava na hora do passe e olha lá. Então, eu não acreditava muito nessa coisa de passe e tal, mas enfim. Não, mas é legal, a gente vai aprender bastante aí sobre isso e entender um pouquinho sobre esses fluidos, né? Porque e a gente vai ter uma atividade em casa
para provar para vocês que o fluido ele existe e funciona, viu? E a gente vai ver isso fisicamente olhando. É muito legal. Ícaro, você vai gostar, tenho certeza, filho. Pode falar, Mal. Oi, gente, boa noite. Boa noite, Sal. Eu me lembrei que eu tenho uma amiga, o nome dela é Olivia, acho que ela está assistindo hoje a aula, e ela também é do Espiritismo. Você não quer falar um pouquinho, Olivia? Um beijo para você. Um beijo. Olivia, se ficar à vontade para falar, tá bem? Não, acho que... Talvez ela ainda não esteja com áudio, alguma coisa, mas eu sei que acho que ela está se conectando. Perfeito. E ela também é do Espiritismo, depois ela pode até falar um pouquinho. Ela gosta bastante, e eu também já fui, né? Então, só vou dar meu depoimento, porque eu já fui espírita há muitos anos também, né? Inclusive, participei do curso de desenvolvimento dos médiuns, né? Na casa, e a gente dava aula, tudo, era bem legal. E a gente acabou que se afastou do espiritismo pela distância, né? Eu ficava numa outra cidade, não era nem aqui, então ficou muito difícil. Foi um período que a gente estava com muitas demandas, né, na empresa, e a gente também não conseguia conciliar, né? Então acabei que me afastando. E depois, como eu sempre tive a Umbanda na minha família inteira sempre foi umbandista também, né? Então, a gente acabou se aproximando da Umbanda e hoje eu acho que ela está super completando tudo que eu queria e o Maurício também. Então, por Maravilha, isso que eu me afastei, mas eu aprecio muito também a doutrina de Kardec. É Tá isso. certo. Gratidão pela compartilhar, Sal. Dri, pode falar? Adriana? Oi. Oi. Não liga o barulho, a máquina está funcionando. Eu só fui do Candomblé, fui criada no Candomblé, né? Hoje eu entendo que não é um Candomblé puro, ele tinha boiadeiros, ele tinha pretos velhos, tinha alguma coisa muito ligada, né? Hoje eu já comecei a entender mais. Eu era muito criança, e depois casei e me tornei espírita. E agora, uma amiga falou que eu estava rezando pouco e me carregou para a Umbanda. Que legal. E agora não sai de lá. Não liga, gente. A gente vai decolar aqui. Tá bom? Não, sem problemas, Dri. Obrigado por compartilhar. Lu, pode falar, por favor. Tá mutada, filha. Eu tirei a mãozinha para ligar o microfone. Então, eu praticamente nasci no espiritismo, né? Só que era assim, era o meu espiritismo, eu acendia a vela, eu conversava com o seu Zé, que desde da minha gravidez, a Daiana já veio indicada pelo seu Zé, e assim, os boiadeiros tá comigo direto, então é um espiritismo que não era um espiritismo. E assim, e no centro eu comecei a ver umas coisas que não estão me agradando, que não estavam me agradando. E do primeiro momento, assim, que sempre quando eu fui na Umbanda, era só amor, só caridade, só fazer as minhas cirurgias, cuidando de mim. Quando eu entrei lá no terreiro, então, nossa, eu falei para a Daiana, a gente já tinha ido em tantos lugares e a gente foi tão bem recebida, então, eu acho que agora eu encontrei o certo. Que legal, Lu. Obrigado por compartilhar, filha. É interessante a gente falar, né? Não estamos negativando o espiritismo, tá, gente? Pelo amor de Deus. Só que a gente sabe que cada tampa pode ter uma panelinha específica, certinha, né? Quando a gente se encontra, é isso, né? A tampa encaixou perfeitamente. Assim, cara, nenhum terreiro que eu estive, eu nunca ouvi eles falando mal de espiritismo, de nada, de Umbanda, de nada. Nunca eu ouvi. Não, deixa eu falar direito. Na Umbanda, eu nunca vi falar mal do espiritismo. Nunca vi. Agora, no espiritismo, não. É uma coisinha, é uma falta de informação. Aí, isso está me estressando. Faz parte. Pode falar, Cris.
Obrigado por compartilhar, Lu. Cris, você tá mutada, filha. Cris, você tá mutada. Aí, deixa eu ver aqui. Cristiane, filha, você tá mutada. Agora sim, agora vai. Eu estudei 2 anos e meio no Espiritismo. Olha só. E a minha mãe até hoje frequenta na Maria Nazaré, que é aqui no Jardim do Mar. Então a gente já tem um pouco de ligação, mas eu sempre gostei da parte da Umbanda, sempre queria para esse lado da Umbanda mesmo. Obrigado por compartilhar, filha. Né? Aquele negócio que eu falei, é a tapinha da panela, né? Né? Cada um vai se encaixar em algum lugar, né? O importante é isso, a gente não ter dogmas, né? E preconceitos, né? Isso é muito importante. Tá? Obrigado por compartilhar, filha. Opa. Pode falar, Helena. Você não sei se dá para me escutar, porque eu tô dirigindo, gente. Não, tá ótimo, filha. Eu tô aqui ouvindo tudo, né? Não sei se dá para me ouvir direito. Mas eu queria compartilhar também que, né, acho que algumas pessoas aqui já sabem que eu sempre fui muito curiosa, né, com as religiões e tudo, e a gente começa sempre nas mais clássicas, né? No meu caso, eu comecei por conta da minha avó, que ela era testemunha de Jeová, né, minha família tem histórico, que acho que muitos aqui sabem que é uma das religiões que mais tem, como que eu posso falar? Tipo, limitações, né? Restrições, né? Isso, restrições. Depois eu conheci a católica e, por fim, né, eu acabei partindo para o espiritismo porque, por conta de acontecimento espiritual na nossa vida, a gente fala, não, como é que os outros vão ficar falando, né, que essas coisas aí não existem? Claramente está acontecendo alguma coisa. E assim, eu frequentei, eu cheguei aí em sessões, locais diferentes, e sobre o que estavam falando de pertencimento, porque, assim, acredito que a maioria das religiões que você frequenta hoje, sempre, todas são muito bonitas, né, do seu próprio jeito, com certeza, mas tem aquela questão de sempre ter alguma coisa imposta, né? Então, até na espírita mesmo indo, comecei a estudar, assim, as minhas dúvidas, as coisas não pareciam ainda estar fazendo sentido, ainda mais porque a grande parte das religiões propagam alguns pontos, né, algumas coisas, que não me sentia 100% confortável. Então, assim, apesar de ser uma religião muito bonita, ainda ficava muito questionamento, né? Mas, será que é isso mesmo? Como será que funciona? Né? E aí, justamente, a primeira vez que eu pisei no terreiro de Umbanda, eu pisei com muito medo, gente, não vou mentir, porque a gente cresce naquela limitação de que as pessoas propagam isso pra gente, que não é algo, assim, que é algo perigoso, sabe? Querendo ou não, tá muito imposto na sociedade isso. Mas é isso, a primeira vez que eu pisei, que eu vi que, de fato, era ninguém te exigindo, né, querendo te doutrinar sobre seguir a religião, realmente ter algo sobre você estar sentindo, sobre você poder ser você mesmo, ter essa liberdade de se expressar, de sentir as energias. Então, assim, que essa foi uma diferença, assim, de imediato, sabe? Sim, de você sentir que você está no local certo e que você pode ser você, de você sentir, assim, que você não está seguindo uma doutrina específica, né, de que, por exemplo, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, e a única explicação talvez seja essa. Então, isso nunca me prendeu muito. Então, por isso que, apesar de ir em muitos lugares, eu nunca conseguia assim, sentir que estava encaixando. E aí, de fato, assim, depois que você entra para Umbanda, assim, a primeira vez que eu fui, eu lembro que eu fiquei encantada. Tipo, abriu uma portinha na cabeça de, assim, não é nada do que as pessoas falam, sabe? E por que que essa informação de que é tão bonito, de que é desse jeito, não chega pra gente? Não chega. Então, acredito que é isso. Sobre a religião espírita, eu também, né, estudei bastante sobre Kardec, sobre como que ele
funcionam, também é bem bacana, assim, porque a Umbanda até tem algumas coisas que, né, a gente até viu os tipos de Umbanda que tem, então tem alguns que tem essa raiz, né, que puxa um pouco da parte espírita, mas eu sinto que aqui 100% assim, eu pelo menos, né, e acredito que todos que estão aqui, a gente conseguiu achar um conforto, um acolhimento, é diferente de tudo, sabe? Que Eu acho que bacana. é isso que torna tão bonito, tão único. Obrigado por compartilhar, filha. Desculpa os barulhos aí da rua. Imagina, ficou sem barulho, imagina. Bacana. Olivia, você queria falar um pouquinho? Fica à vontade. Eu vi que pegou no... Puxa, foi começar a aula, uma ligação que eu estava esperando, inesperada, na verdade, no momento. Não, eu, na verdade, foi por curiosidade. Quando a Júlia me comentou, eu falei, nossa, deixa eu fuçar aqui, viu? Fui conhecer ali, eu falei, nossa, que legal. E eu me chamou a atenção pelo... Estou numa fase de buscar conhecimento e no site, quando falou sobre a teologia da Umbanda Sagrada, me veio o que será? Né? Misturar e tem uma parte que às vezes a gente confunde, né? E escutar falar de Jesus, de cristianismo um pouco, não por ter existido ou será que existe, mas pelo bom exemplo. Eu acho que, assim, quando a gente pensa em algo mais próximo, mais da gente, é um exemplo bom. E a gente que, na sociedade que está hoje, infelizmente faltando, eu falo, né, aqui encarnado, então quando a gente busca eles, vem essa luz. E, enfim, é um complemento. Eu acho que, mais particularmente, fui ler sobre, né, a lição, e eu não tenho essa empatia de pegar coisas, talvez, que eu cozinharia, que eu utilizaria para uma outra coisa. Foi engraçado ver isso em mim. Interessante. Né? Na conexão com o que você... né? E, pô, não é o meu, mas eu tenho minha vela aqui em casa, sabe? Tenho minhas coisas, meu incenso. Então, como alguém aqui falou, né? Eu peguei esse finalzinho, alguém falando... sempre eu fui do espiritismo, mas era da Umbanda, com as minhas velas, né? Enfim... Acho que é um descobrir, estar aberto para novos conhecimentos e tem sido interessante. Eu falo, né, fisgar é fácil, a gente entra, mas permanecer, e eu estar aqui, tipo, 3 noites da minha semana, né, nas últimas 3 semanas aqui, eu falei, poxa, que bacana, é legal, tem um conteúdo. Obrigado por compartilhar, viu, Olivia? Imagina. Então, vamos continuar, pessoal? Mais alguém quer falar sobre espiritismo? Então, vamos entrar agora para Quimbanda. Deixa eu continuar aqui. Presta atenção aqui, meu camarada. Na Quimbanda não tem esse papo de bem e mal. Aqui o jogo é outro. Positivo e negativo estão em tudo e em todos. Cada um no seu equilíbrio. O nome vem lá do quimbundo, língua banto, e quer dizer muito mais do que o povo imagina. E a Quimbanda tem várias vertentes: Angola, Congo, tradicional, Nagô, Mussurumim, ancestral e até luciferiana. O culto é feito com Issus e pombagiras, guardiões e mensageiros. E em algumas linhas também chegam caboclos e pratos velhos quimbandistas, mostrando que a força é ampla e diversa. E na Quimbanda não é ninguém que faz mal pra ninguém, não. Aqui é justiça na lei da espiritualidade. Quem deve tem que pagar, quem merece tem que receber. É balanço, é encruza, é verdade nua e crua, meu compadre. Pessoal, quando a gente fala de Quimbanda, é uma situação bem delicada, né? Por quê? Porque ela segue... ela vem, né, numa vertente assim da Umbanda, onde se praticava o culto de Exu e Pombogira, né, e se adapta para o culto só de Quimbanda. Então, eu já vi muitos quimbandeiros estudiosos falando que tudo que a Umbanda não fazia, né, se passava para Quimbanda. E aí isso fez o quê? Criar
uma má impressão do que é Quimbanda, né? Muitos hoje acreditam que a Quimbanda faz o mal, faz essa prática, e não é isso, né? Na verdade, eles vão contra a maldade, né? Só que eles fazem a justiça ali como a gente fala, com as próprias mãos, né? E utilizam Exus e Pombogiras. Mas a gente tem que deixar claro que na Umbanda tem os Exus e Pombogiras que a gente chama de lei, né? Vocês vão ver muito esse termo aí por fora quando começarem a estudar, né? Por quê? Exu e Pombogira de lei. São Exus e Pombogiras que trabalham nas leis da Umbanda, né? Mas também existe Exus e Pombogiras que trabalham na Quimbanda, tá bom? E assim, qual que é mais forte, qual que é menos forte? Gente, isso aí é besteira, né? Não é assim que funciona a espiritualidade, né? E quando a gente vai, depois mais para frente, a gente vai ter uma aula específica para falar de Exu e Pombogira, e vocês vão entender o que é dualidade desses espíritos, o porquê que algumas coisas acontecem num sentido negativo da situação, tá? Mas é para ficar bem claro que Exu, na Umbanda, né, ele só faz a prática do amor e da caridade. Né, ele tem o jeitinho dele de atuar, para quem já teve a presença de consultar com o Exu, né? O exemplo, consultar com o seu Marabô, com o seu Capa Preta lá no terreiro, né? Entre todas as outras entidades, o Caveira, sabe que ali é só amor e caridade, né? Toda vez que alguma pessoa chega com uma outra intenção, esses caras são mestres para conseguir mudar a cabeça da pessoa e falar assim, ó, não é a melhor opção você fazer isso. Né? Porque é engraçado, né? Gira de Exu e Pombogira, a casa lota, né? E aí a gente vê como as pessoas são bem conturbadas, né? Achar que a vontade delas tem que prevalecer sobre o próximo, né? E não é assim que funciona, né? Eles estão ali e devem ser respeitados, né? São espíritos de luz e de evolução também, né? Eu uma vez num terreiro eu vi um preto velho bater cabeça para o Exu, né? E o Exu, né? Claro, toda na versão dele humildemente, falou assim, não precisa, meu velho, eu que bato a cabeça para você. Mas o que ele queria mostrar para aquele público? Era um público que estava assim, ó, muito desgarrido, sabe? Querendo fazer maldade pro próximo. Ah, porque eu fui demitido do emprego, então eu preciso que meu chefe se lasque. Não, não é assim que funciona, né? Pode falar, Mal. Posso contar um caos aqui? Pode. É o seguinte, uma situação que aconteceu, né? O seu Capa estava atendendo e chegou uma senhora falando que ela estava sofrendo muito e assim, a gira estava muito agitada, né? Tava assim, os atabaqueiros estavam ali descendo mão no couro, o negócio tava uma barulheira, tava difícil de ouvir o que ela falava, pra você ter uma ideia. E aí, ela falou que ela tinha um problema com o vizinho de cima, lá onde ela morava, que fazia muito barulho e que ela não conseguia dormir, ela não conseguia viver e que não sei o que lá, aquilo tava, e que ela queria. Eu falei assim, tá, mas o que a senhora quer? Não, eu quero que tire ele de lá, quero que suma com ele. Eu falei, mas qual que é o problema? Não, é um problema muito sério, não consigo dormir, não consigo fazer nada, tal. Ele pegou, olhou assim para ela assim, como é que a senhora está se sentindo aqui? Ah, eu estou muito bem. Como é que a senhora se sentiu aqui até agora? Eu quase dormi ali sentada. Eu falei, bom, então acho que barulho não é problema para você, né? Desse jeito que ele falava. Eu falei, então vamos cuidar de você. Nós vamos cuidar de você, nós vamos tratar você para suportar a situação. Isso me marcou demais, foi muito legal, eu achei muito interessante. Interessante. Obrigado por compartilhar, Mal. Então é isso, né, gente? E Quimbanda é isso, né, pessoal? Eles utilizam muitos sacrifícios animais, né, e tudo mais, mas assim, do culto deles, eu respeito e tá tudo certo, tá bom? Alguém tem uma dúvida sobre Quimbanda, pessoal? Não? Então, maravilha. Não, rapidinho. Pode falar. Porque ele falou de luciferiana, no caso, então, não tem nada a ver com satanismo, não, né? Não tem, filho. É diferente. Eles têm uma diferença em culto, né? Luciferiano seria assim. Na Quimbanda existem os tronos de Exus, tá? Então a gente tem o maioral,
que seria, em algumas casas que fazem o culto tradicional de quimbanda, vão chamar esse Exu de Exu maioral, tá? Em outras casas vão ter Exu Lúcifer, Exu Boizebu, são os nomes bem fortes mesmo, né? Mas é nesse quesito. Então, o que acontece? O que tem a quimbanda luciferiana, né? Ela vai ter esses maiorais, Exus, com essa denominação. Então, vai ser o Exu Boizebu, Mafomé. Desculpa, eu não entendo muito também, filho, mas estou querendo só simplificar, né? Porque a gente, quando fala luciferianismo, já se pensa que é satanismo, tipo Vic Vanilla, a gente sabe? acaba seguindo o cristianismo, né? Exatamente, mas não, na verdade, claro, eles não têm nada do cristianismo na quimbanda, tá? Mas eles utilizam essas figuras, né? Porque, assim, é um impacto social, né? Eles estão indo contra literalmente o cristianismo prega, né? Eles querem fazer o oposto, né? Não só amor e caridade não é o propósito deles lá, né? Tudo que a gente for fazer, tudo que alguém vai fazer na quimbanda é devidamente pago. Uma sessão de quimbanda você só vai se você pagar uma taxa alta ali para participar, né? E não pensa que você vai passar vai fazer uma consulta com o Exu ali, não é igual a Umbanda, né? O Exu que vai chegar você, se ele quiser falar com você, ele vai te chamar para conversar, né? Então, essas são as diferenças, são as particularidades, né? Então, você paga para assistir, né? E às vezes você nem vai ser atendido pela entidade, você vai participar só do culto ali e ver a iniciação, né? O que eles estão propondo ali. Claro, a gente chama eu chamo de culto em vez de religião em si. Por quê? Porque isso é algo bem fechado, é algo que você precisa ser convidado, né? Não tem um tempo que você vai chegar lá e vai pedir, tá tocando lá, né, o ritual, e você vai pedir para entrar ali, né? Não é assim que funciona. Você tem que ir com antecedência, se informar qual vai ser o dia, pagar a taxa e participar, né? É assim que funciona, tá bom? Maravilha. Vamos para o próximo, pessoal? Isso aqui também é bem bacana. Escuta só essa, meu camarada. O tambor de mina é uma religião afro-brasileira de peso muito forte no Maranhão, Piauí, Pará e na Amazônia. A marca registrada dela é o transe, a incorporação viva da espiritualidade. No tambor de mina se cultuam os voduns e orixás trazidos da África, os gentis, que carregam nomes de nobres portugueses, e os caboclos, entidades que nasceram aqui mesmo, nos terreiros brasileiros. O ritual é bonito de se ver, e uma sequência de cânticos e danças, todas ofertadas para as entidades espirituais homenageadas em cada festa. É canto, é dança, é corpo e alma batendo no mesmo compasso, cheio de axé e tradição. Pessoal, aqui no tambor de mina é muito interessante, né? Porque o pessoal fala que é o candomblé do Nordeste, né? Mas, assim, eles têm a própria tradição deles. É muito mais próximo da Umbanda do que do candomblé, tá? E aí vem a polêmica, né? Porque eles incorporam família de turcos, né? Família de bandeirantes, eles incorporam famílias da realeza portuguesa. Olha que diferente, né? E para eles está tudo bem, né? Não existe esses milindres, né? E a gente está falando de um ritual, né? De uma religião que também tem fundamento no catolicismo, também tem fundamento na matriz africana, né? E também tem essa parte europeia. É muito interessante, né? E a região de onde se formou é onde ele traz essas famílias. Então, é muito bonito de ver, né? Mas para quem sabe, conhece as histórias dos bandeiras, né, dos bandeirantes, fica até meio contraditório, né, pra gente aqui. Mas eu respeito, acho muito bonito e, claro, também entendo da ascensão dos espíritos, né? Então, provavelmente, esses espíritos que vêm nessa força, tem muita coisa para ensinar, tem muita coisa pra gente para descobrir, tá bom? Alguém tem alguma dúvida, pessoal? É mais para curiosidade mesmo, né? Show de bola, né?
E agora a gente vai falar um pouquinho da Jurema, que é uma outra religião bem próxima e linda. Linda mesmo, pessoal. Vem cá, meu camarada. Deixa eu te falar da Jurema Sagrada. Essa tradição nasceu do povo indígena do Nordeste, mas com o tempo se misturou com o candomblé e com o catolicismo popular, lá no tempo da colonização. No começo, o povo chamava de catimbó, mas o fundamento mesmo é a árvore da Jurema, sagrada, usada para cura, reza e conexão espiritual. Na Jurema, quem chega são os mestres juremeiros, os caboclos, os encantados e toda a força da mata. Nos rituais tem canto, dança, reza e o vinho da Jurema, que é o sacramento, a chave que abre caminho para o mundo espiritual. Hoje, ela é viva e forte no Nordeste, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, e guarda o saber dos ancestrais. É religião de resistência, cura e axé, mostrando que a fé do povo não se quebra, só se multiplica. E é isso aí, compadre. A Jurema é raiz, é força, é encantamento, é espiritualidade que floresce da terra pro coração. Então, pessoal, Jurema, né? Eu acho muito linda essa religião, tá? É muito próxima da Umbanda, né? Aliás, eu posso falar que a Umbanda tirou muita coisa da Jurema na sua formação, né? A Jurema, os primeiros registros dela, né, como catimbó, vem logo das primeiras navegações da descoberta do Brasil, tá? Então, por ser já cultuado pelos povos indígenas da região, né, já tem registros de que eles já praticavam essa religião, né, que era o espírito tomava o corpo, a posse da pessoa, né? Então já tem relatos antigos sobre a existência deles. E é muito legal a gente falar sobre isso, porque a Jurema, ela é uma religião que você precisa tomar uma bebida enteógena, feita da casca da Jurema, né? Eles pegam diversos tipos de juremas, né? E bebem, fazem uma bebida, né? Dessa casca, um chá, como se fosse a ayahuasca, e eles tomam antes de fazer a incorporação com seus mestres, né? O que eu sei é que, no caso da Jurema, né, eles têm atividades públicas, né? Mas funciona diferente. No mês que eles vão fazer a abertura pública, né? Eles trabalham um exemplo, tá? Tem que ter 3 sessões antes, né, de preparação do solo sagrado para você poder assistir na quarta vez o público. Então, a primeira vez eles vão preparar o solo, a segunda vão preparar os médios, na terceira eles vão tomar a casca da Jurema para se conectar com o sagrado deles, tá? Então, é muito bonito de ver, né? E o nosso mestre Zé Pilintra, né, vem dessa religião, tá? Foi a primeira vez manifestação que nós temos do Zé Pilintra foi no Catimbó, tá? Isso é muito legal também de entender e de ver, né? Eles usam muito a fumaça, o cachimbo, tá? E muito eu não sei se alguém já viu no terreiro, né? Aqueles cachimbos de anico, né? De própria Jurema, né? São tudo raízes dessa religião tão linda, né? Uma vez, uma passagem, um preto velho me falou. Só um minutinho, gente, por favor. Fechando a porta aqui. O preto velho que trabalha comigo falou que a fumaça do cachimbo na mão certa cura muito, né? Mas na mão errada mata, né? Por quê? Porque é magia, né? A fumaça tem poder, né? A fé tem poder, né? E aí ele me explicou isso. E é um ensinamento que vem da Jurema. É muito legal, tá bom? Alguém tem alguma dúvida, pessoal? As incorporações também são lindas, né? Depois eu vou ver se encontro algum outro documentário sobre Jurema e compartilho com vocês, tá bem? Meu irmãozinho, deixa eu te contar um papo reto, no jeito de malandro da antiga. Xamanismo é a coisa mais velha deste mundo. De quando o homem olhava para o céu estrelado
e entendia que tinha força em tudo que existe. É a arte de trocar ideia com a natureza, de sentir o espírito que mora no vento, na árvore, no bicho, na pedra e até na água que corre no rio. No xamanismo não tem essa de separar. Tudo é vida, tudo é energia, tudo tem seu poder, tudo é sagrado e tudo transmuta energia. O xamã, esse é o sujeito que segura a responsa, que sabe atravessar de um mundo para o outro, levando mensagem, cura e sabedoria. Ele usa tambor, maracá, canto e erva para abrir caminho. Quando fecha o olho no toque do tambor, ele viaja, não de corpo, mas de espírito, indo buscar conselho com os ancestrais, com os guias, com os animais de poder. Cada um de nós, dizem eles, carrega um bicho de poder, um companheiro invisível que protege e ensina o caminho da vida, o animal guardião, que te protege. Mas também em muitos momentos da vida, podemos nos conectar com outras forças, outros animais, para superar os desafios. O lance do xamanismo é manter o equilíbrio, do homem com a natureza, do corpo com a alma, da comunidade com os que já foram. É um chamado para viver com respeito, com atenção para os ciclos da terra, para o nascer e morrer de cada coisa. Não é religião de seguir regra, é sabedoria de sentir, de ouvir o silêncio, de aprender com o vento que sopra e com o fogo que aquece. No fim das contas, xamanismo é ponte. Ponte entre o visível e o invisível, entre o agora e o eterno. É um convite para a gente lembrar que não está sozinho nessa caminhada, que tem espírito, tem guia, tem força maior acompanhando a jornada. E aí, meu camarada, sacou? O xamanismo é isso, um chamado da natureza para o coração do homem. Há muitas religiões que se parecem, feito espelhos quebrados refletindo o mesmo céu. Mas também existem as ordens discretas, como a maçonaria e a Rosa Cruz, que caminham em silêncio, guardando símbolos e segredos. Uns batem tambor, outros rezam no altar, e há quem busque a verdade atrás de compasso e esquadro. No fim, cada qual veste sua roupa, acende sua vela, bebe de sua taça, mas todos, sem saber, seguem na mesma procura: o mistério, a luz, o eterno. Então, meus camaradas, só o umbandista pode falar da Umbanda com a profundidade de quem a vive. Assim como só o candomblecista entende o candomblé em sua raiz verdadeira. No mais, o que nos cabe é simples e nobre: compreender e respeitar toda forma de religiosidade, pois cada caminho tem sua luz e seu mistério. E assim me despeço, deixando a todos um forte abraço, cheio de saravás e boas energias. Até uma próxima. Muito bom, pessoal. Deixa eu parar aqui e vou falar um pouquinho sobre o xamanismo, então, tá? Beleza. Então, pessoal, xamanismo, a religião mais antiga, né, que existe na face da nossa terra aqui, tá? E é muito interessante a gente falar, né, que o xamanismo já faz a prática da incorporação muito tempo atrás, né? Então fica claro que a incorporação não é exclusividade da Umbanda, tá? A gente não pode ter esse pensamento, né? Como também a gente tem que pensar que os guias que estão trabalhando na Umbanda também não pertencem à Umbanda, tá? Preto Velho não é da Umbanda, Caboclo não é da Umbanda, Herê não é da Umbanda, Exu não é da Umbanda, Pombogira não é da Umbanda. São espíritos afins que vêm para trabalhar nessa abertura que damos, tá? Então, isso é importante a gente saber, tá? Pessoal, eu queria passar para vocês um videozinho, só para a gente entender um pouquinho mais sobre o porquê nós devemos falar da Umbanda, do umbandista, né? Por se aprofundar, do que outras pessoas falam sobre a Umbanda. Porque, assim, eu vou pegar um documentário rápido, tá? Um trechinho rápido, vou compartilhar com vocês também, para vocês entenderem que esse vídeo é um espírita falando sobre a Umbanda, né? E ela se aprofunda muito, e a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente vai falar da religião do outro, né? Como a gente também não pode falar do espiritismo, a gente não pode falar do candomblecismo, né? Porque a gente não viveu aquilo, né? Só quem vive pode falar do que viveu, tá certo? Então eu vou pegar esse tema e quero, não é uma crítica, né? Eu acho ela uma mega médium, né? Eu sei que ela está passando por vários perrengues agora, mas é importante a gente
vê com carinho, tá bom? Porque muitas das falas, apesar de uma fala bonita e consciente, soa muito preconceituosa, tá? E a gente, como um bandista, a gente tem que entender e disseminar o conhecimento para quem não tem, tá certo? Espera só um pouquinho que eu vou pegar aqui o vídeo, pessoal. Ao vivo é assim mesmo, né? Alguém tem alguma pergunta por enquanto? Se quiser, pode perguntar aí, galera. Aqui. Eu vou abrir aqui, tá bom, gente? Eu vou compartilhar esse vídeo com vocês também, mas se vocês quiserem ir fazendo pontuações, fiquem à vontade, tá bom? Para quem quiser, não tiver dúvidas até agora, também se não puder ficar mais tempo na aula, pode sair da aula, tá bom? Mas a gente, no finalzinho da aula, a gente vai debater um pouquinho sobre isso, tá bom? Vou compartilhar, pessoal. É um vídeo da Mayra Rocha, tá? Se acaso lhe faltar a fé e triste estiver, corra até seu congá. Faça uma oração, irmão, e peça proteção a Pai Oxalá. Ele é o rei dos orixás, ele é capaz de reacender a chama do seu coração, retira a proteção que te faz sofrer. Pois bem, nosso despertar de hoje vai falar sobre Umbanda. Viu? Como quando a gente fecha os olhos para achismo, para o que a gente acredita, a gente consegue escutar com o coração. Todos vocês, quando escutaram essa letra, como se ela fosse um hino de uma outra religião qualquer, vocês viram que faz sentido. O hino faz sentido. Ele entra, ele fala que Deus pode reacender a chama que está apagada dentro de você. E é um ponto da Umbanda, que é como eles chamam as músicas que eles cantam para louvar. O ponto da Umbanda nada mais é do que um louvor. O louvor que você recita na igreja, o louvor que você recita no seu templo, o louvor que você canta para se aproximar de Deus. Portanto, nossa quebra de tabu hoje é sobre os nossos irmãos da Umbanda, a Umbanda. Essa religião que nasce no Brasil em 1908 pelo médium Zélio Fernandino. Vocês sabiam que 15 de novembro ele vai à Federação Espírita de Niterói e incorpora o Caboclo Sete Encruzilhadas, né? E aí nasce a Umbanda, justamente na data da proclamação da República do Brasil. Vocês lembraram disso? É justamente uma libertação. Zélio incorpora o caboclo e ali nasce a Umbanda. Vocês sabem qual é o lema da Umbanda? Nós do Espiritismo, nosso lema é o quê? Sem caridade, não há salvação. Sabe qual é o lema da Umbanda? Luz, caridade e amor. Luz, caridade e amor. Não diferencia do que nós pregamos, não diferencia do que nós vivemos, não diferencia do que nós atuamos. A Umbanda nasce de uma necessidade de outros irmãos que não se encaixaram dentro do Espiritismo. E o mais interessante da Umbanda é que ela mistura o catolicismo, o candomblé e o Espiritismo. Ela junta, ela tem um secretismo religioso enorme, porque ela junta tudo aquilo ali para formar uma nova religião, uma nova doutrina. A palavra Umbanda pertence ao vocabulário quimbundo de Angola, que significa a arte de curar. Sabiam que a Umbanda significa a arte de curar? E é a arte de curar pelo amor, pela luz. Eles chamam os templos, assim como a gente chama centro espírita, eles podem chamar de casa, de terreiro ou de barracão. Tem essas três titularidades. E eles praticam lá o amor, a caridade, o perdão e a fé. Esse é os pilares de todas as religiões cristãs. Sim, a Umbanda é cristã, com uma única diferença de que lá a mãe de santo ou o pai de santo é chamado de sacerdote e sacerdotisa.
Eles têm essa denominação também, que nós não temos, mas nós temos o quê? Os dirigentes, não temos? Nós temos dirigentes na casa espírita, nós temos padres, pastores nas outras religiões. Esse é o primeiro tabu que eu queria quebrar em vocês. A Umbanda tem o mesmo pilar. Eles cultuam Deus como Salvador, Deus como Criador. Eles acreditam na reencarnação, assim como nós, e também acreditam que o espírito está aqui para evoluir. Até agora, não há diferença. As diferenças vão começar na doutrina, na maneira que se portam dentro da doutrina. Mas as doutrinas são criadas também pela forma humana. Quando você entra numa faculdade ou no hospital, que você dá a entrada, eu vou escolher tal hospital para ter o meu filho. Você respeita as regras do hospital, não é assim? Tem hospital que vai ter o parto humanizado, tem hospital que não vai ter o parto humanizado. E você escolhe sabendo as regras. Eu vou entrar numa faculdade de direito. Eu sei exatamente as regras que aquela faculdade comporta. Se eu não me encaixo ou não me sinto bem, o que é que eu faço? Procuro outra faculdade, não é? Mas se eu quero estar lá, eu preciso responder aos comandos daquela faculdade. Essas são as diferenças que irão ter na questão de doutrina, de uma e de outra religião. Nós temos diferenças na religião dos católicos também, dos nossos irmãos católicos. Há diferença entre o espiritismo e o catolicismo. Há diferença entre o espiritismo e a Umbanda. Vamos lá. A primeira coisa, todos nós somos espiritualistas. Se hoje você está me assistindo, você é um espiritualista, porque espiritualista é aquele que acredita na vida fora da matéria. Todo aquele que acredita que o espírito não morre e só a matéria padece é um espiritualista. Kardec é precursor da doutrina espírita. Cria-se uma doutrina diferenciada, onde a denominação daqueles que seguem a doutrina de Kardec, que foi codificada por Kardec, são chamadas de espíritas ou espiritistas. Nossos irmãos da Umbanda são espiritualistas também, e são chamadas de umbandistas. Essa é uma diferenciação. Outra diferenciação, o espiritismo, aquele que foi codificado por Kardec, ele não tem rituais, amuletos ou rituais materiais, por assim se chamar. Mas há um erro enorme quando é discutido isso. A doutrina espírita proíbe alguma coisa? Algum espírita aqui pode me dizer que lá na codificação está proibido algo? A doutrina espírita não proíbe exatamente nada. Não é uma doutrina proibitiva, é uma doutrina instrutiva. Ela tem a capacidade e o objetivo de instruir a nossa vida para a evolução. Portanto, não proibitiva. O que o espiritismo, codificado por Kardec, e os espíritos nos dizem é que não há necessidade dos rituais. Dizer que não há necessidade e dizer que é proibido é a mesma coisa? Não. Não há necessidade. Mas não é proibido, se assim você desejar. Logicamente, nós espíritas não estudamos as outras doutrinas. Nós temos um erro que é pontual de todos os religiosos. Não nos consideramos religiosos, porque a doutrina espírita não é uma religião, é uma filosofia, é uma doutrina, mas nós cometemos os mesmos erros. Qual é? Eu fico dentro e presa dentro da minha caixinha. E o que eu não conheço, eu tenho um preconceito. E o que eu tenho um preconceito, eu ataco sem conhecer. É um ciclo vicioso tão grande que as pessoas que estão dentro dele não percebem que quando você faz isso, você está cometendo um grave erro, que é o de não amar ao próximo. Respeitar a doutrina e a religião dos outros é uma forma de amá-los. Você pode não ter afinidade com uma determinada doutrina? Pode. Sabiam que Clara Nunes, a cantora Clara Nunes, lembram dela? Ela era umbandista e também do candomblé. E todas as músicas dela têm essa chamada para a religião afro-africana também, de matriz afro, né? Então, Chico Xavier fez uma psicografia de Clara Nunes, onde ela disse
que quando chegou ao plano espiritual, foi recebida pelos orixás. Acordou e foi recebida pelos orixás, na praia. Uma visão muito bonita. Por quê? Você que é evangélico, provavelmente quando você desencarnar, você será recebido por irmãos evangélicos. Porque a função dos espíritos e da vida verdadeira, que é o plano espiritual, não é te punir pela religião, não é te assustar, é te aconchegar para que você possa fazer a sua nova caminhada. Assim como os católicos são recebidos por padres, monges e outras denominações. Assim como nós, espíritas, somos recebidos por várias outras entidades que nós passamos a vida inteira estudando e entendendo a funcionalidade da espiritualidade. Portanto, tem um livro. No livro Loucura e Obsessão, de Divaldo Franco, procurem conhecer. Ele cita, dentro de um centro de Umbanda, a história acontece inteira no centro de Umbanda, onde Bezerra de Menezes incorpora em um médium para dar a lição ali, naquele centro de Umbanda. Portanto, quando me perguntam por que o espiritismo kardecista, como intitulam, que eu já expliquei várias vezes para vocês, que Kardec teve uma grande missão, foi precursor aqui do espiritismo, codificou o espiritismo com a ajuda total dos espíritos. Mas ele não é uma linha de religião, não existe espiritismo kardecista. Nós somos espíritas, mas que seguimos uma linha da doutrina codificada. Portanto, quando dizem por que o espiritismo kardecista não fala sobre a Umbanda ou proíbe a Umbanda, eu desconheço onde existe essa proibição ou onde exista essa não quero falar sobre Umbanda. Não existe. Apenas nós, espíritas, muitas vezes não temos conhecimento suficiente para falar sobre Umbanda. E aí, para não falar em verdades, para não falar coisas que, além de machucar, são diferentes do que a doutrina da Umbanda prega, nós não falamos. Por falta de quê? De conhecimento. Acho que cada um que está me assistindo podia tirar um tempinho sem medo de ser feliz. Não tenha medo. Você não vai ser punido por Deus, o Deus da sua religião, porque você olhou outra religião. Você não vai ser punido pela sua igreja. Isso é entre você e você. Procure um tempinho e estude, para você ver que belo que é as mensagens dentro da Umbanda também. Você pode se surpreender. Eu vi muitos vídeos, eu estudei muitas coisas. Uma coisa que eu conversei com o Daniel era sobre um artigo que nós pegamos de um centro de Umbanda, onde eles falavam o porquê da Umbanda ter sido tão diferenciada lá atrás. Em 1920 e 1930, a Umbanda foi muito perseguida. Então, ela começava a tentar ficar próxima do espiritismo, para não ser tão perseguida naquela época. E, por isso, ficou a sensação de que os umbandistas são espíritas, só que de outra forma. Não, eles são umbandistas, são o que são. Mas eles ficavam fazendo o rol dos espíritas para se defender das perseguições. E a gente sabe que hoje ainda acontece, né? Eu não sei se vocês repararam, há pouco tempo surgiu nos jornais do Brasil inteiro um pessoal de uma certa comunidade, alguns bandidos, que iam dentro dos terreiros de Umbanda e obrigavam a mãe de santo, tem um vídeo correndo na internet, e obrigavam a mãe de santo a quebrar a matéria dela ali, os pratos e todas as oferendas, e quebrava e ficava falando que era coisa do diabo, coisa do demônio, e Deus não gostava disso. Veja bem, uma pessoa que comete delitos, fazendo uma mãe de santo quebrar os instrumentos da sua religião, onde ela cultuava a Deus. Olha que discrepância que nós vivemos hoje em dia. Olha como nós colocamos as religiões como instrumento de medo. Olha como nós não entendemos de fato qual é o objetivo de cada religião e doutrina existente nesse plano. E foi uma coisa de partir o coração. Mas sei, como espírita que sou, que existe o quê? A lei de retorno, ação e reação. Deus sabe de todas as coisas, mas Deus sabe mais ainda e profundamente do seu coração. Deus sabe tudo o que se passa na sua cabeça e todos os sentimentos que você tem.
Então eu sei que a justiça divina, ela é certeira e ela é correta onde ela tem que chegar. Mas esse ato nos demonstra que a ignorância tem raiz, né? Quer dizer, o preconceito tem profunda raiz aonde? Na ignorância. Eu não sei, eu falo o que eu não sei, da forma que eu não sei. E você recebe como se fosse verdade, porque você também não sabe, não procura saber. É bem assim, enrolado e terrível de entender. Então, estudando, eu vi como eles têm as leis kármicas, os umbandistas têm e acreditam nas leis kármicas. E pesquisando, os orixás são diferentes. Orixá é diferente de entidade, vocês sabiam? Não é tudo a mesma coisa. E eu notei os nomes dos orixás: Oxalá, Xangô, Iemanjá, Ogum, Oxóssi, Oxum, Yansan, Omulu e Nanã. E sabe que eu falei por Daniel. Eu não sei como é que faz, né? Que os umbandistas, eles te dizem de que orixá você é, não é assim? É a cabeça que chamam? É cabeça? Eu não quero nem que tirem, porque eu já escolhi Yansan. Eu já escolhi ela, eu não quero que tirem. Eu não quero que nenhum de vocês de casa, umbandista, tirem para mim, não. Eu já escolhi. Se não puder, eu vou conversar com alguém lá que possa me dar autorização. Porque... que bonito. E aí eu fiquei pensando, vocês já tiveram em casa assim, num lugar que você tenha muito público ou em casa, quando dá um trovão, e aí você escuta uma pessoa gritar, epa, rei! Já escutaram? Eu achava que era qualquer outra coisa, mas não, é Yansan, né? O orixá, né, do trovão, o orixá. Então agora, toda vida que eu ouvir um negócio desse, eu sei que é um louvor àquele orixá. E olha que bonito, não é? Eu cheguei a arrepiar, eu vi sobre Nanã, eu estudei sobre Ogum, eu estudei também que existe, né, a briga entre Ogum e, aqui vocês chamam Omolu, mas como é ele quando é menino? Obaluaê? Obaluaê. Eu vi tudo isso, eu vi como Nanã, na crença umbandista, faz parte da criação, né, onde o homem foi criado com barro e aí sopra nele, né, na boca dele para dar vida. Então eu vi. Pessoal, parei um pouquinho só para vocês entenderem. Começou todo mundo a fazer um monte de carinha de. O que é isso, né? Que ela tá falando. Por isso que eu falo, umbandista, só umbandista pode falar da Umbanda, né? Ela tá misturando os cultos, né? Ela tá pegando os itãs do candomblé, né? E citando, né? No começo ela falou que a nossa doutrina é baseada pelo candomblé. Não é, né? A gente não tem nada a ver com o candomblé. Oi, Dai, pode falar, tudo bem? Boa noite, gente. Boa noite. Você estava falando do começo, e na aula passada, na aula de hoje, o que acontece, pelo menos quando você está ensinando, assim, a gente vê a beleza do que é diferente, e a gente vê exatamente a beleza pelo que é diferente. Nos primórdios, quando estava sendo construído, quando a gente tinha que se esconder, realmente a gente tinha muito que fazer essa abordagem, era necessário muito fazer essa abordagem, que é o que ela fez no começo, que é trazer para perto. Então, e foi uma escolha um pouco infeliz, eu acho, de narrativa, porque ela começa com essa questão de trazer para perto, e aí, olha as similaridades que a gente tem, olha como é perto, e aí depois afasta e fala, ó, mas isso é diferente, infelizmente isso... Era isso que eu queria falar, né? Foi muito bom essa percepção. Quando a gente vê a beleza do que é diferente, e aprende a ver que é bonito por ser diferente, e ensina que é bonito e que tem que ver a beleza no que é diferente, a gente não precisa ficar com essa de, olha, o seu irmãozinho é tão parecido. Não! Você tem que amar o que é diferente. Não tem que ficar amando o que é parecido com você. Então, eu acho que talvez se ela tivesse escolhido uma narrativa de, ok, ali, talvez começar pelas diferenças e mostrar beleza nisso, com um pouco menos de alegoria, faria, né, não faria ficar tão
Não, é complicado, né? Porque assim, eu como pai de santo, gente, eu vejo muita fala ofensiva, sabe? E eu sei que ela fez a melhor opção, o melhor texto possível, que ela se esforçou e tudo mais. Mas é por isso que eu falo, a gente precisa... Esse curso é para isso, para vocês aprenderem o que é Umbanda, para vocês já saírem com know-how, né? Falar assim, ó, gente, Umbanda é assim. Não é isso, né? Por ser muito próximo... Tchau, filha, vai com Deus, boa noite, tá? Por ser muito próximo de muitas religiões, é onde os problemas acontecem, né? Eu vou soltar mais um pouquinho, tá bom, pessoal? Igual eu falei, é longo o vídeo, acho que a gente tem mais meia hora aí de vídeo. Quem quiser sair da sala, fica à vontade, mas eu vou fazendo as pontuações, né? Quem quiser acompanhar comigo, maravilha. A gente vai conversando e falando sobre isso, tá bem? Vou soltar mais uma vez. Que sim, nós temos crenças iguais, colocadas em caminhos diferentes, mas que é bonito. Oxalá. O que é Oxalá? Deus. Vocês sabiam, aqueles que nunca procuraram estudar, que Deus tem mais de 72 nomes na Bíblia? Leão da tribo de Judá, Emanuel, Jeová, Yahvé, Deus de Abraão, Deus de Jacó. Eles têm mais de 72 nomes. Portanto, Deus pode ser chamado de inúmeros nomes. Deus é Deus. Para os umbandistas, Deus é o Pai Oxalá. Então, qual é o problema deles chamarem Deus de outro nome? Assim como os testemunhas de Jeová, nossos irmãos de outra religião, chamam Jeová. Deus é Deus. Não importa a religião, Deus continua sendo Deus. Alguém aqui acha que quando você chegar no outro plano, eles vão olhar para você e dizer, só quero saber de uma coisa. Qual é a sua religião? Que humanos pequenos somos nós que achamos que os espíritos têm preocupações tão pequenininhas. Eles têm preocupações enormes. A minha evolução, a sua evolução. Se nós não evoluirmos, nós não vamos parar a roda de Sansara das encarnações. E, opa, falando em roda de Sansara, nós estamos falando em quê? No budismo. E por que nós podemos falar no budismo, na messiânica, nas religiões orientais, e não podemos falar nas religiões africanas? Por que nós entendemos melhor uma do que a outra? Porque somos ignorantes. Pura ignorância. E comecei a ver muitos vídeos, porque eu queria saber, sempre que eu termino as lives, eu sempre faço uma saudação. A gente faz a oração, e aí no final a gente diz o quê? Que assim seja. E eu estava procurando uma saudação. E eu já tinha uma saudação que era do pessoal do Vale, né? Que eles falam salve Deus. Como tem muita gente do Vale, isso eu sabia. Os nossos irmãos umbandistas também. Salve Pai Oxalá, salve 7 linhas da Umbanda. Já ouviram isso? Eles têm a saudação, que é muito bonito também. Como tem as igrejas evangélicas que diz paz do Senhor, paz de Deus. Os católicos que dizem o quê? Amém, não é? A gente fala numa primeira parte justamente sobre essa essência da Umbanda. O que você pode estar na cabeça pensando agora são as outras coisas, as regras da doutrina de cada um. Mayra, o Espiritismo diz que não necessita de rituais, não necessita de amuletos, não necessita de nada disso. É verdade, não há necessidade, está correto. Só que cada um de nós tem uma conversa particular com Deus. Cada um de nós tem a particularidade da espiritualidade. A forma que você exerce a sua espiritualidade não é a mesma forma que eu exerço. Nós podemos estar dentro da mesma religião, dentro da mesma doutrina, e ainda assim a forma que eu converso com Deus não é igual à sua forma. Você não conversa com Deus igual a qualquer um que está aqui dentro ou em casa. É particular. Eu, Mayra, desde o início, sempre disse que eu gosto do ritual. E isso não me faz ser menos espíritas.
ser menos espírita. Isso não me faz ser menos seguidora do espiritismo ou propagar o espiritismo. Isso me faz uma espírita sincera. Isso me faz uma espírita que sabe respeitar também os meus desígnios espirituais. Eu acendo vela. O espiritismo diz que não precisa. É verdade, não há necessidade. Mas quando eu acendo vela, eu estou pregando ali que eu quero que a luz vá de encontro, a luz da evolução, a luz da sabedoria, vá ao seu encontro, ao encontro de quem já partiu ao outro plano. E eu não vejo onde uma vela pode causar um mal. Alguém vê? Até onde eu sei, não. Eu gosto do texto, e eu trouxe o texto aqui hoje para vocês, porque nós rezamos o texto aqui na casa. A simbologia do texto para mim é quando eu posso dizer para Maria, olhe, o meu filho, o filho destas pessoas que estão aqui, e principalmente aqueles desencarnados, sempre são filhos de alguém. Protege os filhos que nós hoje não podemos cuidar. Protege os filhos que hoje nós não podemos acalentar, que nós não podemos proteger, que já partiu para a pátria. Vou falar de você, Tiago. Falando em filho que foi para a pátria, eu estou com o Tiago hoje, Tiago Pereira dos Santos. Tiago era um menino que ele fez um transplante, era transplantado. Pessoal, essa parte eu vou pular um pouquinho, tá? Porque eu acho que não cabe aqui pra gente, tá? Gostou de reencarnar, de estar aqui buscando a evolução. Está muito recente ainda, mas esquecem de todos os rituais que nós tínhamos em outra época. Nós somos novos aqui nesta encarnação. Vocês já viram um ritual de índio? O índio fazendo os rituais dele? Tem música, né? Tem canto, né? Tem a pagelância, tem tudo isso. Os negros, quando vieram ao Brasil, e não vieram porque quiseram, né? Vieram porque tinham uma missão duríssima a se cumprir aqui. A única forma deles cultuarem a religião, o Deus deles, era o quê? Cantando. Lutando capoeira, que também é um tipo de arte de dança. Aliás, vocês já procuraram saber que os negros, eles usavam os nomes dos santos católicos, porque o catolicismo imperava naquela época no Brasil, para poder cultuar os seus orixás? Tanto é que vocês já perceberam que tem, né? Nossa Senhora do Navegantes é quem? Iemanjá, não é? Santa Bárbara. Eles tinham, né? São Jorge era Ogum, não é isso? Por quê? Porque eles não podiam dizer que era Ogum, eles não podiam cultuar livremente a religião deles. E ainda hoje vocês querem viver num Brasil, nesse século, fazendo a mesma coisa que os donos de escravos faziam antes, não deixando as pessoas viverem a sua verdade. Vocês querem voltar a uma escravidão espiritual onde as pessoas não têm o direito de exercer a sua espiritualidade? Essa é uma reflexão que a gente tem que pensar. A sua religião não vai afetar a do outro. E se você precisa reafirmar a sua religião todo dia, não, eu sou espírita, porque eu sigo exatamente o que está ali, porque eu não saio daquilo ali. Então você não é espírita, você não é católico, você não é um bandista, você é um cão adestrado. Não é espiritual isso. Isso é matéria. Isso é, gente, eu estou rindo aqui porque o pessoal riu e me desconcentrou, tá, galera do YouTube? Mas é verdade. Eu já fui duramente criticada por essa frase. Mas se você precisa de uma religião para ser bom, é só um cão adestrado a estar nela. E é extremamente ofensivo viver num mundo onde a gente volta à escravidão e não permite que as outras pessoas possam cultuar a sua religião, louvar a Deus a sua forma, do seu jeito. E não acontece só com a religião da Umbanda. Vocês viram agora há pouco uma pregadora evangélica que foi pregar num culto de ação de graças de um rapaz que é gay. E ela pregou nesse culto e logo depois, quando ela foi às igrejas, o pastor disse que ela era um produto. Tem esse vídeo no Instagram, porque, né, viralizou. E ela diz que é uma pregadora, uma adoradora, e que, portanto, vai se retirar do altar. Acontece. Em todas as religiões. O problema é a religião? O problema somos nós, pequenos, fechados. Médio é só espírita?
eu sou médio, então você é espírita, é isso? Médio está em todas as religiões. Eu fui evangélica. Aliás, eu sou um pouco de tudo, como eu sempre digo. Mas eu estive dentro da doutrina evangélica por 12 anos. E eu sempre vivi as minhas religiões profundamente. Porque religião, para mim, é conforto. Eu poderia não ser religiosa, mas eu escolho ser. Porque é um caminho confortável, uma forma que eu acho de cultuar a Deus, de me manter próximo dele. É claro que meus atos é que vão determinar se eu estou sendo uma boa religiosa, uma boa espírita. Uma vez foi dito para Chico, uma pessoa perguntava assim, olha, eu gosto muito da doutrina espírita, eu tenho grande afinidade, mas eu não quero deixar de ser católica. E Chico disse assim, então fique no catolicismo, porque é melhor um bom católico do que um mau espírita. É exatamente isso. Fique onde você se torna alguém melhor. Fique onde você consegue evoluir. Seja na Umbanda, seja no catolicismo, seja em tantas outras religiões. Tem tanta religião que você nem sabe, inclusive, para que você duramente critique uma pelo que você acha. Nós louvamos a Deus com os hinos. Nós louvamos a Deus com os cânticos. O rei Davi, nos Salmos, já cantava a Deus com a harpa. E por que quando é um ponto não pode? E por que quando é um ponto não é bonito? São lindíssimos os pontos. Ah, Mayra, mas é porque lá fala da pomba gira, lá fala do Zé Pelintra, lá fala do Exu, lá fala do preto velho, lá fala da vovozinha. Vamos lá. Zé Pelintra, eu vou pegar essa entidade porque é uma das que mais sofre ataques assim no outro meio, porque as pessoas não compreendem. Porque os preto velhos, nós já sabemos que são espíritos sábios, né, que vêm a pregar também. E até que aí os pretos velhos nós entendemos bem. Mas o Zé Pelintra foi um encarnado que viveu neste mundo e sofreu dentro das periferias, sofreu a fome, como muita gente sofre, sofreu o abandono do pai, sofreu todas as mazelas que nós sofremos hoje em dia, que alguns sofrem. E a única forma que essa pessoa teve, que esse encarnado teve, de sobreviver, foi o quê? A malandragem. Como ainda tem muita gente sobrevivendo disso, porque senão não sobrevive. Mayra, você está dizendo que foi certo? Não. Vou deixar um comentário por vocês agora, pessoal. Zé Pelintra é malandro? Né? Esse é o X da questão, né? Zé Pelintra, igual eu expliquei para vocês, veio lá do Catimbó, né? É o mestre da Jurema, né? Claro, a linha de malandros na Umbanda não é a malandragem como ela está citando, né? É o jeito de levar a vida. É para você tá com dificuldade na sua vida, tira esse peso das suas costas, né? Vamos dançar essa vida. E Zé Pelintra, ele não tá só na linha de malandro. Zé Pelintra vai estar na linha de Exu, vai estar na linha do Preto Velho, né? Zé Pelintra tá onde ele quer. Né? Então, por isso que eu falo, gente, mais uma vez repito para vocês, um umbandista precisa falar da Umbanda, né? Com certeza isso é falta de conhecimento. E assim, ela atinge um alto nível de público, né? Porque essa moça é famosa na parte espírita, né? Então, imagina assim, toda vez a gente vai ter que explicar que o Zé Pelintra não é, né? Não é nem da Umbanda, né, gente? É isso que é o X da questão, né? Então, mais uma vez, a gente tem que ficar atento a essas situações, né? A entender quem que é uma entidade assim. Pode falar lá. Entender que não é porque a pessoa usa boas palavras e fala bonito que o que ela tá falando é certo. É isso, né? E é por isso que eu bato bem de frente nesse vídeo, viu, gente? Eu sei que, assim, a intenção dela com certeza foi positiva, né? A melhor das intenções do mundo. Mas magoa muito um bandista aqui, tá? Não, eu tô te dizendo que ele viveu isso. Pode falar, Helena, por favor. Alá, perdão. Alá, você já falou lá? Não, eu esqueci de tirar. Perfeito. Pode falar, Helena.
Não, então, Peraí que tá dando retorno aqui da minha mãe. Beleza. Não, então, no caso, eu conheço ela, eu cheguei a ver até algumas entrevistas, ela realmente é uma espírita muito famosa. As entrevistas que eu vi dela foram referentes ao espiritismo, e assim, em relação à religião dela, que ela, né, tem o conhecimento, tem a prática, a vivência, eu achei, né, quando eu vi as entrevistas dela, bem coerentes, assim, as histórias que ela contou, tudo muito bacana. Só que aí, por exemplo, essa é uma entrevista que não uma entrevista, né, uma palestra que, por exemplo, eu não tinha visto, né, e no começo eu tava até, que legal, né, que bonitinho, mas aí começou a alterar por exemplo, assim, a propriedade de fala num local que não é dela, que não lhe pertence, por exemplo. Porque eu acredito que todo mundo, a gente tem, né, liberdade de expressão, a gente tem como buscar, estudar. Mas se você, como eu estava falando agora, que quando você tem um alcance de um público muito grande, então ela, por exemplo, ela tem milhares de seguidores, ela tem um alcance, inclusive eu vi ela porque ela foi no programa de um apresentador que eu gosto muito, então foi a partir daí que eu conheci ela, mas é aquilo, toda palavra que ela for colocando, ela vai ter poder, e todas as pessoas que escutaram ela e absorveram o conteúdo vão estar acreditando, assim, piamente no que está sendo dito. E assim, realmente, a gente vê que não é na maldade, que na cabeça dela, possivelmente, ela tá até tentando propagar, tipo, não tenham ódio, é uma outra religião, ela é bonita, tem sua beleza, mas não deixa de ser um tipo de desinformação, porque faltou a propriedade, né, o local de fala. Então é o que eu falei, o conhecimento que eu tinha, assim, da pessoa dela foi sobre questões espíritas, né? Porque como ela tem propriedade de fala, ela tem muita experiência, gostei muito até das entrevistas que eu vi com ela. E aí agora ouvindo aqui, no começo eu tava assim, nossa, que bacana, eu não sabia que ela tinha falado, né, sobre a Umbanda, tipo, legal. Só que aí começa a adentrar pontos que não estão na vivência, né, dela. Não estão na vivência Exato. dela. Eu tenho E certeza, aí. né? Pode falar. Não, mas é isso mesmo, filha, porque eu quero deixar claro que é o seguinte, a gente não pode também, de modo algum, se eu não vivenciei o espiritismo, né, a fundo e a público e citar o que eu sei sobre o espiritismo, como a mesma coisa como eu sei sobre candomblé. A gente tem que ser muito respeitoso, né, em citar essas informações, né, e infelizmente, essa matéria, né, rola há muito tempo, tem muito caso de estudo, né, em cima disso, por isso, por parecer ela querer trazer um outro ponto de vista para que os espíritas concordem, né, em aceitar a parte da Umbanda, mas sendo intolerante em muitos pontos, né? E isso é o que dificulta a nossa jornada, né? Porque muitas vezes a gente vai se deparar com pessoas, né, principalmente no âmbito do terreiro, assustados com essa interpretação. Como eu falei, a próxima gira agora, no dia 4 de outubro, é gira de malandro, vai ter Zé Pilintra lá, né? Quantas pessoas será que estão influenciadas a entender o que é a malandragem mesmo, né? E aí a gente vai começar acontece, viu, gente? A mesma coisa acontece na gira de Exu, quando a gente estava explicando sobre Quimbanda. O pessoal vai com outras intenções, né? Com a intenção de passar a perna no outro, né? De ganhar em jogos de azar, né? E a magia do negócio de levar a vida com mais sabedoria, com mais amor, né? Com um balanço diferente, eles esquecem, né? E aí o terreiro tem que ficar toda hora relembrando e tentando se blindar dessas informações, né? Gente, eu vou continuar aqui. Será que se eu aumentar a velocidade, vocês conseguem entender ainda? Deixa eu ver aqui. Se ficar muito ruim, vocês avisem, tá bom? Por favor. Não, 1.5. Beleza.
E ele volta a esse plano, sobre esse nome de Zé Beleza, para ajudar todos aqueles que ainda vivem assim. Para dizer para eles, olha, não façam de outra forma. Eu vivi isso que vocês estão passando, mas eu vim orientar que tem outros caminhos que eu não era sabedor. Ele vem com uma mensagem de sabedoria para mostrar para você que existem outras oportunidades que podem ser criadas por vocês. Mas aí você só enxerga o médium que está vestido, caracterizado, como, né, a entidade malandra. Agora, veja bem, se a espiritualidade ia deixar que viessem entidades a este plano sem um objetivo específico de evolução. Você olha e fala sobre a pombagira, que ficou conhecida só pela extrema sensualidade, né? E também conhecida por outras coisas que nós botamos na cabeça. A pombagira, assim como muitas mulheres, foram mulheres violentadas a vida inteira. Mulheres que sofreram violência física, violência moral, mulheres que foram enganadas, mulheres que, porque eram à frente da sua época, foram julgadas, condenadas e queimadas nas fogueiras. A pombagira nada mais do que é uma mulher que viveu à frente do seu tempo. Assim como nós temos muitas hoje, que não são queimadas, mas são condenadas dentro da internet, massacradas pelo tribunal cibernético, daqueles que se escondem atrás das câmeras e dos computadores para acusar e apontar o dedo. A pombagira vem para ir nesses terreiros, nesses centros onde tem tanta gente, para dizer, lute pela sua feminidade, lute porque ser mulher também é uma dádiva de Deus, é uma dádiva poder ter a maternidade, não só a biológica, mas a maternidade em si. É uma dádiva você poder dizer que você lutou mesmo contra as regras. São mulheres rebeldes, são artigos femininos que vêm a este planeta para ensinar, assim como Maria também veio, para mostrar a força, para mostrar o amor. Mas nós temos muitos julgados. Os pretos velhos, que são entidades que sofreram, né, na escravidão, que vieram, trabalharam, foram escravizados, foram tidos como pessoas que não tinham alma ou espírito. Vem para dar sabedoria àqueles que não têm. Vem para pregar a sabedoria. Você deve estar se perguntando assim, bom, ela está enrolando e não vai falar da bebida. Ela não vai falar do cigarro dentro dos centros de Umbanda. Eu vou começar aqui perguntando, você de casa, põe a mão na consciência, você daqui responda sem problema nenhum. Quem aqui bebe uma cervejinha? Olha, gente, não começa não. Levanta, Marcelo. Tá achando o quê? Então, uma boa parte aqui bebe uma cervejinha, né? Quem fuma? Quem fuma? Levanta, Marcelo. Marcelo é um amigo meu, tá, gente? Por isso que eu brinco com ele. Mas, então, muita gente também fuma aqui. Tem uma diferença. Você que critica, nem, não vou no centro de Umbanda, não, porque eu chego lá, o médium tá bebendo. Aí você sai sábado e enche a caixa de verde, né? Enche a caixa de outra coisa, que eu não vou fazer comercial de bebida aqui, né? Porque eu já tô aqui arriscando nem poder mais falar, né? Mas, assim, você enche de bebida. Ou então, tá bom, não bebo não. Mas não vou no centro não, que lá o pessoal bebe. Mas eu saio de lá, eu saio de qualquer lugar, metendo um pau na minha família, metendo um pau no meu irmão, julgando de cima para baixo. Mas eu não vou no terreiro que bebe. Eu não vou no terreiro que fuma e quando chego em casa tem uma carteira de derby. Derby eu fui longe, né? Não sei nem se existe mais. Né? Não sei se existe mais derby, mas já existiu. Né? E aí você fuma uma carteira, né? Uma carteira aí de cigarro, mas não vai no centro de Umbanda que o médio fuma. Esse é o primeiro ponto. Olha só a sua diferenciação. Eu posso beber porque eu sou católico e não é proibido, eu sou espírita, mas eu não vou no terreiro que o médio bebe. Acho que as pessoas nem se escutam fazendo esse julgamento. Agora vamos lá. Nos meus estudos e conversando com o Daniel, foi realmente uma parte mais difícil para que eu pudesse entender de fato, porque eu queria uma explicação plausível. Beber é bom em qualquer circunstância? Não. O kardecismo não te proíbe de beber, o espiritismo não te proíbe de nada. Nós pregamos o quê? Tudo que influencia o seu corpo, que pode deteriorar o seu corpo, que pode te trazer doenças que não estão dentro do seu caminho reencarnatório, dentro do seu plano, e que possam te levar antes do que foi combinado, pode ser considerado o quê? Um suicídio indireto. Então nós dizemos, cuide do seu corpo. Ele é um templo de Deus, cuide dele. Mas, mesmo aqueles que não bebem, pode ter um vício em refrigerante, pode estar comendo demais a obesidade. Existem toda uma outra conjectura que também te leva a isso. Mas beber não é bom. A bebida alcoólica nunca é bom. Mas a gente já falou dos índios, não falou? E os índios? Eles fazem o quê? Eles tomam alguma bebida produzida para abrir o portal da espiritualidade. Eles acham que há mais facilidade. A Umbanda, os médios da Umbanda, a primeira coisa que acontece, e eu conversei com uma hoje, pensa só, você vai no centro de Umbanda, aí vem a médium não caracterizada, senta perto de você, incorporada, você olha para ela, ali tem uma entidade, uma pombagira, mas você não vê um copo na mão dela, nem ela está vestida, caracterizada como tal. O que é que você pensa? De verdade. Não está incorporada, não. Né? Porque pombagira assim não tem pombagira. Você julga logo a entidade, porque você é o fiscal das entidades. Você sabe como cada entidade tem que se portar. Você vai ali para buscar sabedoria, mas você entra já como Deus. Um dia eu disse para uma amiga minha numa mensagem que uma pessoa, ela não acreditava em Deus, porque ela se achava Deus. E um Deus nunca vai se subordinar ao outro, concorda? Então, quando você é um copo totalmente cheio, nada vai pingar dentro. E o que pingar, vai escorrer. Os médios, eles usam a caracterização também
para dar credibilidade ao seu trabalho também, para que eles possam ser bons instrumentos para a utilização da entidade. Outra coisa, se você vai num centro, num terreiro, num barracão, em que o médium está embriagado e bebendo sem parar, o erro não é da religião, o erro é do médium e do cambone, como eu estudei hoje, que também tem o dever de fazer o controle da quantidade de bebida ali que é ingerida. Eles acreditam que o álcool ele tem 4 elementos: o elemento da água, o elemento do ar, porque eles baforam nos consulentes, para abrir, né, para chamar as coisas boas para os consulentes também. O elemento da terra, porque vem da cana, que é plantada. E o elemento do fogo, porque ele tem uma combustão de facilidade. Então, eles têm uma explicação lógica para o uso restrito, exclusivo, dentro dos rituais. E não é antes, é durante. O médium não bebe antes para chegar embriagado. O médium bebe durante, numa quantidade que é especificada por eles. Mayra, você está falando que está certo? Nem que está certo, nem que está errado. Lembra que a gente conversou? Que cada um tem dentro da sua doutrina a sua verdade e a sua particularidade com a espiritualidade? Alguns médios estão lá para simplesmente trabalhar. Sabiam que tem médios que se caracterizam assim e que não bebem? Na vida real, assim, sem estar incorporado? Não bebem. Bebem no centro, com medida. E também, quando as pessoas falam em bebida, imaginam que eles abrem grades e grades de cerveja e ficam ali a noite inteira bebendo. O que não é verdade. E aí a gente foi estudar, eu encontrei um site chamado Terreiro de Umbanda do Pai Maneco. Esse site está na internet e ele fala muito sobre a Umbanda e também fala sobre isso. É muito interessante. Porque ele disse que ele, o médium, não bebe por ordem médica. E que a entidade entende muito bem ele não beber. Inclusive, a entidade comentou com o Cambone uma hora desses rituais, com muito orgulho, dizendo: o meu instrumento não bebe. E ele termina dizendo: o médium que é mais experiente não necessita desses rituais, não necessita desses instrumentos. O que me faz entender que não é uma prescrição direta da Umbanda. Mas quando o médium vai se tornando mais experiente, quando o médium vai se tornando mais afino com a sua entidade, ele tem menos necessidade de usar esses instrumentos. E ele botou assim, ó. Gente, parei um pouquinho de novo, né? Vamos comentar um pouquinho? Você tem que começar a tomar conta lá do quanto o povo tá bebendo, viu? Ela disse. Comecei a rir com ela assim, eu falei, ai, meus olhos. De tudo. Ó, gente, eu não sou alcoólatra, não sou fumante, né? Eu tenho asma, tenho bronquite, detesto cigarro, né? E para quem já viu os trabalhos lá no terreiro, os meus guias utilizam muito o fumo, a fumaça, né? E a gente vai ter uma aula específica sobre isso, né? Isso que é interessante. Mas para falar para vocês, né, que as roupas que eles utilizam não são só adornos, né? Tudo tem um porquê, um motivo, né? A gente vai pegar uma capa de um Exu, é um mistério ali que ele consegue trazer, né? Toda vez que ele vai trabalhar com a capa em cima de um consulente, é para camuflar algo que está que o consulente está sendo atacado e ele não quer que aquele ataque volte de novo para aquele consulente, então ele se usa essa capa para se camuflar. Os chapéus, a maioria deles são portais, gente, né? Não é simplesmente eu vou lá, compro porque é bonitinho, né? Não é isso, né? Para provar que o guia tá ali, né? Não é isso, né? O fumo, né? Toda vez que a gente utiliza a fumaça, né? A gente tem facilidade de entender o problema do consulente, a gente consegue atingir a áurea do consulente e ver aonde está os miasmos, onde estão as infecções, né? Qual que é o problema que aquela pessoa tá, porque muitas das vezes as pessoas vão ao terreiro, estão cheio de problema de saúde e não avisa, porque às vezes, ou ela quer testar o guia ou tá desconfortável com a situação, aí o guia vai lá, bafora e vai falar assim, ó, você tá com problema no estômago, né? Não sei se todos já tiveram essa experiência de presenciar, né? Mas é assim que funciona. A bebida alcoólica, né, ajuda a manter a conexão com a entidade, né? Ela que dá sustentação quando o médium está começando a perder a sua vibração. Por isso que nós não tomamos muito mesmo. É só o suficiente para poder fazer a troca de energia que nós coletamos das outras pessoas, né? Então tem todo um motivo e um porquê. O que ela falou ali sobre os elementos da bebida foi a parte mais correta, né? Que a bebida alcoólica, se a gente for pegar a cana-de-açúcar, né? O marafa, a cachaça, né? Ela tem os 4 elementos mesmo que nós utilizamos. E aí foi a única coisa que eu vi que ela falou de coerente, né? Porque o restante, gente, vocês entenderam o processo, né? Alguém quer falar alguma coisinha ou posso continuar? Tá acabando, hein, galera?
O Exu Tranca-Ruas das Almas sempre diz: se eu quisesse beber, não vinha fazer isso em um terreiro de umbanda, mas iria buscar os alcoólatras nos bares, como fazem os obsessores comuns. Não é? O que a entidade quis dizer? Eu não tenho interesse nenhum em vir aqui, em sair de um plano para o outro para beber. Porque se eu quisesse isso, eu ia para os bares, acompanhar os espíritos encarnados que são alcoólatras, que têm os vícios, e me tornar um obsessor. Portanto, o álcool faz parte de alguns terreiros ou de alguns barracões, de outros não. Eis que eles definem quem tem a necessidade. O espiritismo não faz isso, não cultua isso. Mas é questão de conhecimento, de doutrina e de escolha. Simples assim, aprendam a respeitar. Assim como vocês aprendem a respeitar a historinha de que beber socialmente pode. Porque quando você bota beber socialmente pode e beber num ritual religioso, seja de qualquer religião não pode, está sendo ambíguo nas suas interpretações. Então, a proposta do espiritismo é o quê? Educação, principalmente de cunho moral. Mas o pessoal da Umbanda também prega a moralidade dentro dos seus conceitos. Ah, Mara, mas eu fui num terreiro de Umbanda e chega lá, eu achei tudo muito estranho, fulano nisso, fulano aquilo. Assim como dentro do espiritismo. Existem incorporações, existem animismo, existem muitas outras coisas em todas as religiões. Cabe a você estudar para buscar o local que você se encaixa. O local que você se encaixa é aquele que vai te fazer evoluir. Nenhuma religião pode ser buscada levianamente, assim como a doutrina espírita também não. Tá bom, vou falar de você também. Gente, Alisson. A Alisson sofreu um acidente de caminhão. Não é daqui de isso. Vai ser resgatado, já foi. Agora. E você que é a Lorena. Aí tá faltando o João. Ai, é o orgulho, né? Mas já tá chorando aí, né? Caso das cartas, uma coisa boa. É uma notícia, sabe? Quem é Ah, entendi. Entendi. Ele tem uma filhada, né? Muito, 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 muito. Já disse 5 muitos. Muito amor, muita felicidade, muita família. É essa. É muito. Pessoal, acho que eu vou encerrar por aqui, tá? Eu pulei essa etapa, por quê? Porque ela vai começar a falar sobre os espíritos que estão chegando perto dela e tudo mais, né? Eu tenho uma visão à parte, né, dela, não... Enfim, né? Aliás, ela está sendo processada judicialmente por isso, né? Por ela trabalhar dentro do governo dentro do nosso governo, né? Ela é de Brasília e ela tem acesso à ficha das pessoas, né? Que moram lá na região, e aí ela vai, chega uma carta, não sei se todos conhecem como funciona as obras do espiritismo, né, mas quem quer pedir uma carta mediúnica, hoje você se cadastra, põe todos os seus dados na fichinha, e aí a pessoa se canaliza e tenta trazer a mensagem, né. No caso dela, tá rolando um processo bem forte judicialmente, porque ela usou informações de Instagram, Facebook das pessoas que faleceram para falar com os parentes que estavam procurando auxílio, né? E aí foi provado por A mais B lá que, enfim, que eram fake as cartas, né? Então, infelizmente, ela tá respondendo isso, então por isso que ela tá meio sumida, desamparada, tá bom? Então é por isso que eu pulei essas partes, né? Que são esses trechinhos que eu acho que não tem necessidade da gente ficar vendo, porque eu também não acredito muito não, viu, gente? Eu acho que em todo momento e hora certa, né, no processo para falar. Obrigado, até mais, filha, boa noite para vocês. Pessoal, então é isso. Vocês entenderam porque o umbandista precisa falar da Umbanda? Ele precisa muito mesmo falar da Umbanda, a gente precisa falar muito, 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 muito. Se quiserem abrir o áudio aí para conversar um pouquinho, fiquem à vontade. Porque é isso, né? Eu acho que falta muita desinformação, né? A nossa religião foi muito formada através do medo, né? Eu mesmo passei por muitos terreiros que colocavam medo em nós, né? Ah, cultuar Exu dentro de casa, você vai trazer o mau agouro, né? Pelo contrário, né? É da hora você cultuar o Exu dentro de casa. Né? Ele que me ajuda pra caramba aqui, gente, né? Por que eu vou desmerecer o bichinho, né? E vocês, tudo certo? Alguém quer falar alguma coisinha, pessoal? A gente encerra por aqui. Aproveitem. Pode falar, filha. Oi, boa noite. Boa noite, filha. Tudo bem? Tudo bem. É uma dúvida, eu já vi falar muito sobre essa questão da diferença da quimbanda com Q e da quimbanda com K. Você poderia falar filha. mais sobre isso? O que eu conheço sobre, tá? Tem uns que vão falar, a quimbanda correta é com K, porque vem do quimbundo, né? E a quimbanda com K, ela se remete ao curador, né?
na tradução, né? Mas assim, filha, é a mesma coisa, é uma tradução, né? E aí fica o quimbandeiro, os próprios quimbandeiros, né? Que se diferenciam ali, um brigando com o outro, explicando o que é o que, né? Mas assim, eu já vi a quimbanda com K luciferiana, quimbanda com Q luciferiana, né? Eu acompanho bastante sobre esse mundo, porque eu gosto muito desses podcasts de esoterismo, né? E, eu sigo aqueles Iné, né? Isto não é podcast. E, cara, eu acho que toda semana eles têm um quimbandeiro lá. E eu acompanho bastante, porque eu tô no trabalho, tô ali estudando também, vendo alguma coisinha. E, assim, é o mesmo debate. Mas é a mesma coisa, a mesma finalidade, né? Só que uns utilizam a palavra quimbanda com K para se referenciar mais na parte mais africanizada. Porém, dentro dos cultos de quimbanda, não se tem orixá. Né? É só culto a Exu Pombogira. E algumas outras vertentes, né, de quimbanda, você encontra preto velho quimbandeiro, caboclo quimbandeiro, tá? Mas o foco deles é Exu e Pombogira. Não cultuam outra entidade, outra divindade, tá? Não sei se ficou claro, filha, mas é mais ou menos assim como funciona esse processo. É a mesma coisa, tá bom? Pode falar, Dri. Oi, Lê. Aqui no prédio tem o pessoal de quimbanda. É uma coisa mais pesada. Quando eles saem direto para os cemitérios, né? Eles eram do centro que eu vou, eles saíram e foram para quimbanda. Acredite se quiser, o andar dele é pesado. Mas acho que é questão é ponto de vista. Né? Assim, eu tenho amigos quimbandeiros, né, que são uns amorzinhos. Só que eu acho que é ponto de vista aí, não. Coitado, às vezes tá precisando fazer uns trabalhos mesmo aí para tentar aliviar as costas dele, né? Pode ser isso. É verdade. Eu prefiro ser amiga, sabe? Não, tem que ser amigo de todo mundo, né? Não tem. Mas assim, é igual eu falo, né? Como eu falei, tem umbandas e umbandas, né? Tem umbandas que fazem a prática de sacrifício, outras não, né? No nosso caso a gente não faz, né? Mas assim, eu sou muito protetorzinho dos animais, galera. Não consigo, mesmo não sendo vegano, eu sei que eu preciso melhorar nessa consciência, mas eu não teria coragem de abater um bichinho, né? Para substituir uma vida por outra, sabe? Eu não tenho essa questão, né? Mas eu respeito quem faz, eu sei que existe força, existe energia nisso, né? Enfim. Mas a gente tem outros meios, né, hoje para não utilizar mais, tá? Maravilha. Mais alguma dúvida, pessoal? Pode ser de qualquer assunto também. Então tá bom. Vamos encerrar por aqui? Então, pessoal, boa noite a todos. Eu vou publicar o vídeo, quem tiver paciência ali para ver o vídeo, fica à vontade, tá bom? Mas nem precisa ter raiva da moça não, viu, gente? É que ela é da cultura dela, é do jeitinho dela falar. Ela, meu ponto de vista, ela quis mesmo falar sobre a religião, mas o espiritismo tem muito esse viés ainda, né, de proibir algumas coisas, né? Então são processos lentos, né? Aliás, se não fosse esses processos, né, dentro das regras dentro do próprio espiritismo, a gente não teria Umbanda, né? Tá certo? Deixa eu parar a gravação aqui.